O cheiro de incenso pairava no ar, uma névoa densa de aromas adocicados e abafados. Foi a primeira coisa que senti quando cheguei ao retiro. Chamavam o local de a Comunidade da Nova Aurora, um lugar tranquilo, afastado da cidade, onde pessoas vinham para se desconectar do mundo exterior e encontrar paz interior. Era exatamente o que eu precisava, ou pelo menos achava que precisava. A casa principal ficava no topo de uma colina, cercada por densas florestas. Ao redor, campos abertos, jardins cuidadosamente cultivados e pequenos chalés onde os membros dormiam. Tudo era verde e sereno. Ao longe, o som de um riacho proporcionava uma melodia constante, um fundo perfeito para os cantos suaves que pareciam vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. O líder, um homem chamado Elias, nos deu as boas-vindas com um sorriso tranquilo e olhos que pareciam enxergar através da alma. Ele tinha uma presença magnética, um carisma que fazia todos ao seu redor se sentirem seguros, protegidos. Eu me lembro de pensar que ele tinha uma voz como a de um pai que lê uma história para seus filhos, cheia de conforto e segurança. Seus discursos falavam de autoconhecimento, de libertação das amarras do materialismo, de um novo começo. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. As manhãs eram preenchidas com meditações em grupo e longas caminhadas pela floresta. À noite, sentávamos ao redor de uma grande fogueira, ouvindo Elias contar histórias sobre a vida, a morte, e o que ele chamava de a grande verdade do universo. Havia uma doçura naqueles momentos, um sentimento de pertencimento, de finalmente ter encontrado um lugar no mundo. Os outros membros, todos de diferentes origens e passados, eram amigáveis e acolhedores. Nós nos tornamos uma família em poucos dias. Mas depois de um mês, comecei a notar pequenas coisas. Era quase imperceptível, mas havia uma tensão silenciosa no ar. Algumas pessoas, que estavam lá há mais tempo, tinham um olhar diferente, mais reservado, como se carregassem um peso invisível. A comida, sempre deliciosa, ocasionalmente tinha um sabor metálico, amargo, como se algo estranho estivesse misturado. Elias falava com mais frequência sobre a necessidade de se abrir para o desconhecido, de aceitar o que não podemos compreender. Havia uma insistência em seus olhos, um fervor que não estava lá antes. Foi em uma dessas noites, ao redor da fogueira, que ouvi pela primeira vez o termo a grande revelação. Era sussurrado, quase inaudível, mas estava lá. Perguntei a um dos membros o que significava, e ele apenas sorriu de maneira enigmática, dizendo que tudo seria explicado no momento certo, que era preciso confiar. E então, eu percebi. Alguns membros desapareciam. No começo, pensei que simplesmente tinham decidido ir embora, retornar às suas vidas. Mas depois comecei a notar que ninguém falava sobre eles. Era como se nunca tivessem existido. Quando perguntei a Elias, ele apenas sorriu e disse que alguns não estavam prontos para a verdade, que tinham escolhido um caminho diferente. Mas o modo como ele disse isso, e havia algo de inquietante em sua voz, uma sombra de satisfação que não combinava com suas palavras. 3 meses depois, fui convidado para participar de uma cerimônia especial. Elias disse que era um privilégio, uma honra, que significava que eu estava pronto para avançar para o próximo nível. Havia uma parte de mim que hesitou, um instinto primitivo de autopreservação. Mas a curiosidade, o desejo de entender, de pertencer completamente, era mais forte. Aceitei o convite. A cerimônia foi realizada em uma noite sem lua. Fomos levados para uma clareira profunda na floresta, onde uma construção antiga, de pedra, se erguia. Parecia uma ruína de tempos esquecidos, coberta de musgo e vegetação. À medida que entrávamos, senti o ar ficar mais denso, mais pesado. O cheiro de incenso era quase insuportável agora, misturado com algo mais e um odor acre, ferruginoso. A sala estava iluminada apenas por velas, dispostas em círculos ao redor de um altar de pedra. Elias estava lá, vestido com um manto escuro, seus olhos brilhando com uma luz insana. Ao seu lado, outros membros mais antigos, todos em silêncio, suas faces cobertas por máscaras elaboradas que lembravam animais de pesadelos. Ele começou a falar, em uma língua que eu não conhecia, uma cadência hipnótica que parecia pulsar com a batida do meu coração. Os outros repetiam as palavras, como um coral macabro, e comecei a sentir a sala girar ao meu redor. Foi então que vi as pessoas que haviam desaparecido. Estavam deitadas em círculos ao redor do altar, imóveis. Meu coração gelou ao perceber que seus corpos estavam abertos, com sinais de rituais grotescos. A verdade me atingiu como um golpe. Isso não era um retiro, uma busca espiritual. Era um culto satânico, e eu tinha me envolvido até o pescoço.
Antes que pudesse reagir, Elias olhou diretamente para mim, seus olhos queimando com um fogo quase sobrenatural. Ele estendeu a mão, e senti uma força invisível me empurrar para o centro da sala. Você está pronto para a revelação? Ele perguntou, sua voz ecoando como trovão. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha boca. Meus membros estavam paralisados, como se estivessem amarrados por correntes invisíveis. Elias se aproximou, segurando uma lâmina curva que refletia a luz das velas. Aquele que rejeita a escuridão deve se tornar um com ela, ele disse, com uma calma fria. Você será a oferenda, para apaziguar a fome da divindade. Com um movimento rápido, ele cortou meu braço. Sangue escorreu, e a dor foi aguda, mas nada comparado ao terror que me invadiu quando vi o sorriso em seu rosto. Os outros membros começaram a cantar mais alto, a língua estranha ressoando na sala. Senti minha consciência se desvanecendo, a escuridão se fechando ao meu redor. Foi então que ouvi um grito, um som de puro desespero e fúria. Os gritos vieram dos corpos ao redor do altar. Algo estava errado. A cerimônia não estava funcionando como deveria. Um dos corpos se levantou, olhos vidrados de dor e loucura. Era como se os mortos estivessem se levantando, recusando-se a ser sacrificados. No meio da confusão, a força que me segurava enfraqueceu. Com um esforço sobre-humano, eu me arrastei para longe, tropeçando nos corpos e correndo para fora da construção. Atrás de mim, os gritos e cantos se misturavam em uma cacofonia de horror. Corri pela floresta, o sangue ainda escorrendo do meu braço, até encontrar a estrada principal. Não olhei para trás. Não podia. Eu sabia que, se o fizesse, veria aqueles olhos ardentes me seguindo, a escuridão tentando me engolir de novo. Finalmente, consegui ajuda e fui levado ao hospital. Disse às pessoas que tinha sido atacado por um animal na floresta. Elas acreditaram. Era mais fácil do que contar a verdade. Hoje, vivo longe da cidade, em um lugar onde posso ver o céu aberto, onde as sombras não são tão densas. Mas, às vezes, à noite, sinto o cheiro do incenso novamente, e ouço o murmúrio distante de cânticos. Sei que Elias e seus seguidores ainda estão lá, nas profundezas da floresta, esperando por novas oferendas, esperando para trazer a escuridão para este mundo. E, mais do que tudo, sei que a escuridão nunca me deixará. Uma parte de mim ainda está naquela clareira, com aqueles corpos, naquela construção de pedra. A revelação é uma maldição que nunca poderá ser desfeita.